você que também é fã de Game of Thrones! Eu sou a Raquel e hoje irei falar sobre o meu terceiro personagem favorito vivo nas Crônicas de Gelo e Fogo, o Tyrion Lannister. Eu me identifiquei muito com o Tyrion assim que eu o conheci, porque ele gosta muito de ler, assim como eu. Só que ele gosta de ler mais livros teóricos e científicos, enquanto eu gosto de ler mais livros literários, como podem observar aqui. Eu também gosto muito do Tyrion porque, diferentemente do Eddard Stark, ele sabe muito bem julgar o caráter das pessoas. E isso quer dizer que raramente alguém consegue manipulá-lo para atingir um certo fim. E você também talvez gostará de saber que certa vez o George Martin admitiu que o Tyrion era o seu personagem favorito nos livros e que ele mesmo gostaria de ser um pouco mais parecido com o Tyrion na vida real. E eu devo admitir que, na verdade, eu também gostaria, porque o Tyrion tem um raciocínio muito rápido e ele consegue dar umas respostas muito boas para as pessoas, principalmente quando elas o agridem verbalmente. Enfim, hoje eu irei falar sobre os 4 primeiros capítulos de ponto de vista do Tyrion no livro A Guerra dos Tronos e vou deixar os 5 demais capítulos para falar em meu próximo vídeo. Porém, antes de começar a falar dos capítulos do Tyrion, quero aproveitar o gancho que eu dei ao dizer que tanto ele quanto eu gostamos de ler para contar para você uma coisa que eu detesto nos livros As Crônicas de Gelo e Fogo. Nenhum desses livros tem sumário! Nossa, você não sabe o quanto isso me irrita. Cada livro parece um tijolo de tão grosso e se você quiser encontrar um certo capítulo de um certo personagem, você tem de ficar folheando o livro inteiro para encontrar. Quando eu li A Dança dos Dragões, eu já estava tão cansada disso tudo que eu mesma fiz meu próprio sumário, listando o ponto de vista de cada personagem e o número da página em que ele se encontrava. E agora que eu estou relendo os livros, eu decidi fazer o mesmo com todos, só que dessa vez eu estou organizando por capítulos de ponto de vista, como você pode ver aqui. E pronto, agora que eu já desabafei, vamos dar início à história então. O primeiro capítulo de ponto de vista do Tyrion começa 4 dias após a queda de Bran. Tyrion estivera lendo na biblioteca de Winterfell, que inclusive conta com alguns volumes raros, e antes do raiar do sol, o anão desce para o pátio, onde encontra Joffrey e Sandor conversando sobre Bran. O príncipe ainda não havia visitado o garoto ou seus pais para prestar-lhes o seu respeito. A petulância do jovem lhe rende 2 bofetadas do tio, que depois segue para quebrar seu jejum com os irmãos e os outros sobrinhos. O corretivo que Tyrion deu a Joffrey talvez seja uma das cenas mais deliciosas de todo o livro. Porém, conforme será revelado mais tarde na trama, mal sabe o anão que o sobrinho irá guardar profundos ressentimentos quanto àquilo, a ponto de contratar um assassino para matar Bran, usando uma adaga encontrada entre os pertences do pai e que o rei havia ganhado de mindinho em uma aposta. Esse primeiro capítulo está recheado de algumas frases marcantes de Tyrion, entre as quais eu vou destacar esta: a morte é terrivelmente final, ao passo que a vida está cheia de possibilidades. Outra coisa interessante é que, de alguma forma, Tyrion percebeu que havia alguma ligação entre o Bran e o lobo dele, conforme pode ser percebido nessa frase aqui. Eu seria capaz de jurar que é o lobo do garoto que o mantém vivo. A criatura fica junto à sua janela dia e noite uivando. No segundo capítulo do Tyrion, ele está a caminho da muralha com Jon Snow e Benjen Stark. A grande extensão do norte o impressiona, e isso já fora revelado para nós leitores no capítulo do Ned Stark, quando o rei havia chegado e lhe dito: no sul, do modo como falam de meus 7 reinos, um homem se esquece de que a sua parte é tão grande quanto as outras 6 juntas. No caminho, Yoren se junta a eles com 2 novos recrutas. São estupradores que preferiram ingressar na patrulha da noite a serem castrados. Eles já estão há dias na estrada do rei e tornara-se um hábito que Tyrion se retirasse para um canto para ler, enquanto os homens montavam o acampamento. Ele estava então lendo um livro sobre dragões que ele pegara emprestado na biblioteca de Winterfell, quando Jon se aproxima, curioso, para saber por que o anão lia tanto. E foi aí, nesse momento, que Tyrion lhe disse o que eu considero ser a melhor frase de todas as crônicas de Gelo e Fogo: a mente é a minha arma, e uma mente necessita de livros, da mesma forma que uma espada necessita de uma pedra de amolar para se manter afiada. Depois, o anão destaca para Jon a verdadeira natureza dos tipos que compõem a Patrulha da Noite, entre os quais homens como Benjen Stark são muito raros. Isso enfurece Jon, e Tyrion se aproxima do rapaz, porém
Porém, acreditando que o anão talvez fosse machucá-lo, Fantasma vem em socorro do rapaz e derruba o anão. Depois, Jon ajuda Tyrion a levantar-se e os dois, já com uma certa camaradagem, retornam para o acampamento. A passagem não deixa claro isso, mas é bastante provável que nesse momento as habilidades de Jon como troca-peles já estivessem se desenvolvendo e que justamente por isso o lobo tenha tomado as dores do rapaz e vindo em seu auxílio com tanta urgência. Nesse capítulo, tomamos conhecimento do fascínio de Tyrion por dragões e de que o osso de dragão é forte como aço e à prova de fogo. Há também referências do anão sobre a batalha do Campo de Fogo, sobre a qual irei falar em minha página no Facebook esta semana. No terceiro capítulo, de ponto de vista do Tyrion, ele já está há dias na muralha, com o retorno marcado para o dia seguinte. Ele seguirá rumo ao sul com Yoren e os dois passarão por Winterfell. Antes de partir, o Lorde Comandante trava com ele uma conversa particular e pede-lhe encarecidamente que interceda em favor da Patrulha da Noite na capital. A muralha, que possui 100 léguas, precisa ser guarnecida. Eles contam com menos de 1000 homens ao todo e o inverno está chegando, com a ameaça dos caminhantes brancos já ganhando forma. Eu acho comovente o comprometimento do Jeor Mormont, de 68 anos, com a muralha e a seriedade que ele tem com o seu trabalho. Depois de volta para o quarto, Tyrion é assaltado por um desejo súbito e ardente de ver o topo da muralha pela última vez. Ali ele se encontra com Jon, que lhe pede para ajudar Bran da forma que for possível, uma promessa que Tyrion irá cumprir ao projetar para o garoto aleijado uma cela parecida com a qual ele mesmo havia projetado para si. Duas passagens me marcaram nesse capítulo, e uma delas é quando Maester Aemon chama Tyrion de gigante, certamente por ter vislumbrado no anão sua força latente e sua grande inteligência, que se escondem por trás de seus gracejos. A outra é quando Jon o chama de amigo e os dois seguram as mãos no alto da muralha. No quarto capítulo, de ponto de vista do Tyrion, ele já está a caminho do ninho da águia. Ele fora capturado por Catelyn e homens leais à sua casa na estalagem. A jornada é dura e os cavalos já começaram a morrer, quando, em uma certa madrugada, o grupo é atacado por homens das tribos das montanhas. Catelyn dá o seu consentimento para que os prisioneiros sejam armados, e Tyrion chega inclusive a defendê-la quando foi preciso. É a primeira batalha de Tyrion, e ele luta bravamente, se saindo muito bem. Esse capítulo me provocou sentimentos de admiração e revolta contra Catelyn Stark. Eu admirei por sua astúcia ao dizer na estalagem, em alto e bom som, que ela iria levar Tyrion para Winterfell, quando na verdade seu plano desde o início era levá-lo para o ninho da águia, que era bem mais perto, e era onde também morava sua irmã Lysa Arryn. Ao mesmo tempo, eu a detestei, por ela ser tão resistente à aversão do Tyrion. O anão era inocente e destacou para ela a falsidade do caráter do Mindinho, mas mesmo assim, ela se manteve irredutível. Disse o anão com muita perspicácia. Para um homem como Mindinho, mentir é tão natural como respirar. E Mindinho nunca amou ninguém a não ser Mindinho. Se Catelyn tivesse admitido seu erro e libertado o anão, não teria acontecido a guerra entre Starks e Lannisters, e há uma boa chance de que a vida de Eddard Stark teria sido poupada no final. Um detalhezinho que me chamou a atenção na primeira vez em que eu li esse livro, em 2011, foi essa frase aqui, que abre o capítulo. Em pé, no frio de antes da alvorada. Ha! É claro que eu sempre percebi que a temperatura esfriava um pouquinho de madrugada, mas eu nunca tinha observado que isso acontecia justamente quando a noite estava acabando e o dia começando. Eu achei isso muito interessante. Enfim, por hoje é só. Eu decidi dividir os vídeos sobre os capítulos de ponto de vista do Tyrion em 2, em vez de fazer um vídeo grande resumindo tudo, para que não ficasse muito cansativo para você assistir. E eu pretendo fazer o mesmo com os demais personagens, até o final do livro, porque todos eles, exceto a Sansa, possuem mais de 7 capítulos de ponto de vista, então eu acho que vai ficar melhor assim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aí a sua curtida e de compartilhá-lo com todos os seus amigos que são fãs de Game of Thrones. Se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e participe também nos comentários dizendo por que é que você acha que Tyrion Lannister pode ser considerado um gigante. E até o próximo vídeo então, tchau, tchau!